agora eu vou chamar aqui a Nathalie, que eu já tive a oportunidade de conhecer o trabalho dela e sei que é uma pessoa que atua com a aromaterapia de uma forma muito linda, muito consciente, é uma pessoa que eu tive uma afinidade muito boa. A gente se conheceu no Congresso de Cosmetologia do ano passado, que a gente teve essa participação. E aí a Nathalie é aromaterapeuta, é bióloga, eu vejo um trabalho dela muito lindo aqui na ilha com as mulheres, com um grupo de estudos, ela faz o inglês terapia também, que é aprendendo o método de inglês mais fácil, então eu sou muito fã do teu trabalho, já acompanho há um tempo, seja muito bem-vinda, estamos muito contentes com o seu sim, de estar aqui com a gente, dedicando o teu tempo, deixo a palavra contigo. Seja muito bem-vinda e fique à vontade. Eu agradeço demais, né, pelo convite. Primeiro eu queria agradecer, né, ao Padre Pedro e toda a equipe pelo convite, pelo trabalho que tem sido realizado, pelo projeto também Farmácia da Natureza, né, que projeto incrível esse que vocês conduzem, e por estar aqui, né, podendo compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, então, de aromaterapia. E o que eu pensei, né, o tema da live é os benefícios da aromaterapia, mas conversando com a Vivi, né, ela comentou que tem muita gente que não tem conhecimento, né, dessa área. Então, o que eu pensei de trazer hoje para nós foi um pouquinho de alguns slides que eu tenho de um workshop que eu faço, que é um workshop usando aromaterapia com sabedoria, que o que eu falo nesse workshop, né? Ele fala um pouquinho sobre os tipos de aromaterapia, uma visão bem geral da aromaterapia, para quem não tem conhecimento, né, algum. E por que eu falo que isso é importante, né? Isso, usando a aromaterapia com sabedoria, é importante. Porque os óleos essenciais, apesar de, como já foi falado aqui, né, pelo Padre Pedro, pelo Alessio, eles vêm das plantas, muitas pessoas acreditam que pelo fato de ser natural, a gente pode usar de uma maneira indiscriminada. E não é assim. Então, o que eu quis trazer um pouquinho hoje, a minha ideia não é dar uma aula aqui, mas assim mostrar, né, mostrar um panorama geral para quem não tem muito conhecimento nessa área, né, e que tem vontade de se aprofundar e que tem vontade de usar isso em casa, né, mas para saber quais são os benefícios e o que a gente tem que tomar cuidado. Então, aqui eu vou mostrar agora na minha apresentação. Então, aqui, como a Vivi falou, eu sou bióloga, sou educadora ambiental, né, sou aromaterapeuta, também sou terapeuta Mahalila, que é um jogo do autoconhecimento, então eu trabalho também com grupos de mulheres, eu trabalho muito com essa questão dos óleos essenciais, da aromaterapia, no uso do nosso autoconhecimento. Né? Então, deixa eu ver se está passando aqui o slide. Pronto. Então, o que eu trouxe hoje para a gente, assim, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de aromaterapia, falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, como que eles atuam, né? Como que a gente dilui esses óleos, como que a gente faz o uso seguro desses óleos. E assim, o termo aromaterapia, né, ele apareceu pela primeira vez em 1937, nesse livro que eu mostro aqui, né, na tela, que é o Aromaterapia, Óleos Essenciais, Hormônios Vegetais, né, que foi escrito pelo René Maurice Gattefossé. E nesse slide a gente consegue ver diversos estilos de aromaterapia, né? Então, assim, quando a gente pergunta, mas o que é aromaterapia? Existem diversas definições para aromaterapia, né? E uma que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de usar, é assim, é a definição que diz que a aromaterapia é a ciência que estuda o uso terapêutico dos óleos essenciais 100% naturais, extraídos de plantas aromáticas. E eu vou falar mais sobre isso nos próximos slides, né? Mas aqui eu só queria mostrar que a gente pode ter aromaterapia sutil, domiciliar, onde a gente vai usar em casa, aromaterapia estética, aromaterapia holística, que vai trabalhar, né, com todo o ser, aromaterapia clínica para tratar questões específicas, por exemplo, de uso tópico, se eu tenho alguma ferida, alguma questão, né, na pele, por exemplo. E tem aromaterapia médica também, né, onde a gente trabalha também com a ingestão. Então, são diversos tipos de aromaterapia. Só para quem não tem esse conhecimento, ter um panorama geral do que a gente está falando, né? E o que são, então, os óleos essenciais, né? A aromaterapia, então, ela usa, é o uso terapêutico dos óleos essenciais. E o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são compostos químicos voláteis,
que isso significa? Significa que se você tem aqui, né, um frasquinho de óleo essencial, no momento em que você abre esse frasquinho, se você deixar ele aberto, ele vai evaporar. Eles são compostos voláteis. São 100% naturais, os óleos que são puros, né, eles são 100% naturais, e são produzidos por plantas aromáticas, ou seja, plantas que têm cheiro. Então, como a Alessia falou, ele mencionou, por exemplo, ylang-ylang, a macela, e essas plantas talvez não sejam, a gente não é todo mundo que tem a oportunidade de ter uma planta dessa em casa, mas quando a gente fala das aromáticas, o que mais a gente vê são os temperinhos que a gente tem em casa. Então, quando a gente fala das mentas, né, hortelãs, do manjericão, do alecrim, são plantas que a gente está acostumado a utilizar na culinária, por exemplo. Então, a gente já está acostumado com esses aromas. Tem também das frutas, por exemplo, o limão, a laranja. Então, dessas plantas que têm cheiro, a gente consegue extrair os óleos essenciais. E os óleos essenciais nas plantas, eles têm uma função, que é autodefesa, atração de polinizadores. Então, eles têm uma função na planta, mas para nós, a gente utiliza eles em outras funções que eu vou falar um pouquinho mais. E uma coisa que é importante é a gente diferenciar óleo essencial de essência ou fragrância. Então, essências são compostos químicos sintéticos. Eles também vão ter um cheiro, mas geralmente eles são derivados de petróleo e não vão ter essas propriedades terapêuticas que os óleos essenciais têm. Então tem que cuidar, porque às vezes a gente vê frasquinhos assim de vidro que custa, sei lá, 2, 3, 4, 5 reais, e a gente fala, comprei um óleo essencial. E não é óleo essencial, né? Ele é sintético, ou seja, não é natural. Outra coisa que é importante, que eu acho importante dizer, é que é o seguinte, quando a gente fala de óleo essencial, ele é extraído de uma planta. Então, uma planta, ela tem um nome científico, que é a espécie daquela planta. E o nome popular podem ter vários nomes populares para uma única planta, para uma única espécie. Então, a gente tem que cuidar muito com isso, porque às vezes a gente está falando de uma planta com nome popular e de repente, a gente não está falando daquela planta específica. E como cada planta tem um composto químico específico, quando a gente trabalha com óleos essenciais, é super importante a gente saber o nome científico daquela planta, para não confundir as propriedades. Com relação à origem dos óleos essenciais, então eles podem ser extraídos de várias partes das plantas, né? E aqui a gente tem uma imagem, então, de um óleo essencial no hortelã-pimenta, essas bolinhas verdes aqui são as moléculas de óleo essencial, e eles podem ser extraídos de pétalas, da casca de frutos, né? Das raízes, de várias partes da planta. E os métodos mais comuns de extração dos óleos essenciais são extração a vapor, onde a gente tem aqui nesse primeiro mostrando um destilador, a primeira imagem acima. Pode ser uma extração por hidrodestilação, que não é tão comum, que é essa daqui, onde as plantas vão estar imersas em água para extrair o óleo essencial dela. E extração por prensagem, quando a gente fala dos cítricos, porque nos cítricos o óleo essencial fica na casca. Até provavelmente, né, quem já cortou um limão, às vezes voa aquela gotícula, e aquilo que está voando da casca do limão é o óleo essencial. E como que eles atuam, então? Eles podem... Hoje eu vou trabalhar só com essas duas, tem outras vias, né, de atuação, mas eu vou falar só dessas duas hoje. Uma é via inalação, então quando a gente inala, ele vai entrar aqui pelas nossas narinas, né, estimular os nossos receptores e vai ter um contato direto com o nosso cérebro, com o nosso sistema límbico, e que é o responsável pelas nossas emoções. Por isso que os óleos essenciais, os aromas, né, eles trazem, às vezes, emoções. Às vezes a gente sente um cheiro, né, isso me fez lembrar da minha avó, isso me fez lembrar de tal coisa. Por quê? Porque isso está ligado com as nossas emoções. Por isso a gente tem que cuidar tanto também com o uso dos óleos essenciais. O outro uso é via cutânea. E quando a gente fala da via cutânea, que seria na pele, a gente tem uma barreira muito grande, que é a barreira da epiderme. Então, para o óleo conseguir entrar na pele, ele precisa atravessar essa barreira da pele, né, da epiderme. E aqui eu trouxe algumas formas de utilização, para quem quer utilizar, então, os óleos essenciais em casa. Ele pode ser usado nesse inalador pessoal, que está mostrando ali na foto, que é esse daqui, né? Então, a gente vai colocar algumas gotas de óleo essencial aqui dentro, onde tem um algodãozinho aqui, e vai inalar pelas narinas, né? Essa seria realmente a forma de inalação pessoal. A gente tem o colar aromático, que ele não é considerado um uso pessoal tanto
quanto o inalador, né, que é esse exemplo aqui que eu tenho. Por quê? Porque quando eu pingo o óleo essencial aqui, nesse meu colar, às vezes as pessoas que vão estar ao meu redor, elas podem estar sentindo esse aroma também. E eu posso estar, de alguma forma, interferindo, né, nas emoções dessa pessoa que está ao redor, né? Então, o que a gente considera mesmo como inalador pessoal são esses tubinhos, né, onde a gente abre, inala e depois fecha. Outra forma de utilização é pela vaporização, e aqui é uma coisa muito importante, que às vezes as pessoas acham que quanto mais colocar, melhor é. Só que os óleos essenciais, eles são super concentrados, né? A gente precisa de quilos e quilos de plantas, às vezes de toneladas de planta, para produzir alguns mililitros, alguns litros de óleo essencial. Então, por se tratar de uma substância muito concentrada, quando a gente está falando em vaporização, eu não recomendo que coloque mais do que 2 gotas de óleo essencial. Então, uma coisa para a gente pensar em aromaterapia é que, assim, menos é mais. E ainda porque tem o aspecto sutil dos óleos essenciais, que eu não vou falar muito disso aqui, mas, assim, guardem isso na cabeça, que menos é mais. A gente não precisa colocar muitas gotas para ter um efeito. Isso pode até piorar, na verdade, a situação. Outra forma de utilização por aromatizador elétrico, né, onde a gente recomenda colocar, diluir em água, o aromatizador ultrassônico, que vai difundir o aroma, vai purificar o ar, também vai, às vezes alguns servem como luminária, como essa que tem aqui atrás, né, que vocês estão vendo essa luz verde aqui atrás, é o meu difusor. Né. Outra maneira é através de massagem, né, massagem no corpo, a reflexologia, onde a gente vai fazer uma massagem nos pés, né, estimular todos esses pontos, os cremes faciais, as loções corporais, escalda-pés também a gente pode utilizar, cuidando bastante, porque o escalda-pé vai estar com a água, com uma temperatura mais elevada, então a gente tem que cuidar qual óleo essencial que a gente vai colocar, porque a temperatura também vai interferir nessa absorção pela nossa pele. E quando a gente fala em massagem, reflexologia, né, nesses usos que a gente vai usar na pele, é muito importante a gente diluir o óleo essencial. E uma das maneiras da gente diluir é através dos óleos vegetais carreadores, né? Então, por exemplo, um óleo de jojoba, um óleo de coco, óleo de amêndoa, né? E às vezes até se a gente não tiver nenhum desses óleos, né, até mesmo o azeite que a gente tem em casa pode servir como um óleo carreador, né? O ideal é que ele seja prensado a frio. E aqui eu tenho essa tabelinha de diluição dos óleos essenciais. Então, assim, eu esqueci de comentar, mas se alguém quiser cópia desses slides, né, ou quiser essa tabela de diluições, é só entrar em contato comigo, né, ali no meu Instagram, que aparece aqui, né, @natandreoli, vocês podem me pedir esse material que eu passo para vocês, pode servir como material de consulta, né. E aqui eu mostro uma tabelinha de diluições, então, quantas gotas de óleo essencial que a gente tem que colocar em quantos ml. E a diluição, isso vai depender. Então, se a gente está fazendo um tratamento facial, se a gente está tratando de criança, se a gente vai tratar uma questão aguda, né, pontual, que a gente vai usar uma porcentagem maior. Então, essa tabela dá uma orientação, ela não é precisa, mas ela dá uma orientação de quantas gotas de óleo essencial que a gente deve colocar num óleo vegetal, num óleo carreador, para diluir esse óleo essencial e não aplicar ele puro na pele. E aqui tem algumas dicas de uso seguro, né? Então, por exemplo, a gente tem que manter esses óleos essenciais fora do alcance de crianças e animais, porque isso pode ser bem perigoso. Não usar os óleos cítricos, né, quando for se expor ao sol. Isso a gente sabe, né? Às vezes, se a gente espreme um limão aqui na pele, se expõe ao sol, né, fica manchado. É a mesma coisa com os óleos essenciais, né? Eu recomendo evitar o uso prolongado dos mesmos óleos essenciais por mais de um mês, né, para a gente fazer esse processamento químico deles no nosso corpo, para a gente não usar eles puros na pele e conhecer os dados de segurança de cada óleo essencial antes de utilizar. Então, uma dica que eu trago aqui, para quem não tem conhecimento, até para quem tem também, né, é esse aplicativo, que chama Guia de Aromaterapia, que é feito pelo projeto Visto Aroma, que está disponível gratuitamente, tanto no Google Play quanto na App Store, que você baixa esse aplicativo, ele é offline, ele é gratuito, e lá você consegue pesquisar sobre óleos essenciais, sobre óleos vegetais, e lá ele dá algumas indicações de segurança, o que você deve evitar em cada óleo essencial, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo para vocês. Continuando com o uso seguro, então, lavar muito bem as mãos depois de manusear os óleos essenciais, porque se você, por exemplo, colocar a mão em contato com o olho, isso pode ser irritante.
Eles são altamente inflamáveis, então a gente tem que cuidar com isso. Não, eu não recomendo usar um óleo essencial internamente, a não ser que você converse com um profissional qualificado, né, porque ele pode ter interação medicamentosa. Durante a gravidez, por exemplo, alguns óleos devem ser evitados, então é bom você consultar também um aromaterapeuta qualificado. E alguns óleos essenciais, eles são incompatíveis com medicamentos homeopáticos, né? Essa informação, às vezes, não tem muito consenso nessa informação, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Pelo sim, pelo não, eu não recomendo, né? Então, principalmente os óleos essenciais que contêm cânfora ou mentol em sua composição. E quais efeitos adversos que a gente tem? Os mais comuns são irritação dérmica, sensibilização dérmica, náusea, dor de cabeça, queima dérmica, se for uma exposição, né? Se você for, por exemplo, usar algum cítrico e se expor ao sol, e reação alérgica. E um exemplo que eu trouxe aqui é do limão siciliano, e a gente sempre também tem um apelido para o óleo essencial, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o óleo essencial da clareza, né? Porque o aroma dele é refrescante, ele tem um trabalho de clarear a mente, de elevar o ânimo. Como eu disse, os óleos trabalham muito com as nossas emoções, né? E esse óleo essencial é um dos óleos que a doutora Juliana vai falar, né? Então, por isso que eu trouxe. Mas, assim, por exemplo, qual que é a contraindicação desse óleo, né? Ele tem furanocumarinas. O que acontece? Ela provoca fotossensibilização da pele quando você tem um uso prolongado no sol. Então, se você pingar na sua pele e for se expor ao sol, isso pode trazer uma queimadura. Então, um risco cutâneo. Então, a gente tem que evitar. E por isso que é importante a gente conhecer os óleos essenciais, né? E já chegando aqui ao final da minha apresentação, eu queria dizer que eu tenho um grupo no Facebook que se chama Conspiração Aromática, que eu dei esse nome do grupo baseado num livro que eu li que chamava Conspiração Aquariana, né, que são transformações pessoais e sociais nos anos 80, que falava que o conceito original da palavra conspirar significa respirar junto. Então, eu acredito muito, né, que cada um de nós é potencialmente a diferença no mundo, e eu vejo a diferença, por exemplo, que a Vivi e o Alessio fazem na vida das pessoas e no mundo, né, com esse projeto Farmácia da Natureza, e eu acredito que cada um de nós também tem esse potencial. Então, esse grupo, ele foi criado com a intenção de trocar informações sobre aromaterapia, né, por isso Conspiração Aromática, e aí ele né, digitando isso, esse bit.ly/conspiração aromática, ou entrando em contato comigo também pelo meu Instagram, né, no @NathAndreoli, eu posso passar esse link. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre aromaterapia, se quiser saber dos workshops que tem, das informações que tem, né, nesse mundo da aromaterapia, pode entrar nesse grupo. Quem quiser também se aprofundar mais nesse assunto, tem esse meu workshop que eu comentei, Usando a Aromaterapia com Sabedoria, um workshop online, né, pode entrar em contato comigo também que eu posso passar o link. E eu deixo aqui também os meus contatos, né? Então, meu Instagram, @NathAndreoli, tem a minha página no Facebook e outros contatos, vocês procurando por Nathalie Andreoli também vocês me acham. E aí eu fico aberta aqui, né, para questões que vocês tiverem, mas a minha ideia foi, então, dar um panorama geral para quem não tem nenhum conhecimento na aromaterapia e, quem sabe, se interesse, né, por estudar mais e difundir essa ciência que é tão maravilhosa, que promove tantos benefícios. Querida Nathalie, muito grata pela tua dedicação, pela tua aula. Eu acho que foi bem esclarecedora, bem clara, como a energia do limão siciliano, trazendo, para quem não conhece, nos acompanha, trazendo uma visão do que é. E legal divulgar o teu trabalho. Sei que quem tiver o prazer de estudar contigo vai ser muito abençoado. Tem muitos comentários positivos, ainda não temos perguntas, mas tem agradecimentos que essas lives fazem a diferença, que querem mais pessoas como a gente. Então, muitos comentários positivos. Agradeço muito a tua participação.